E aí, Leandro, chegou rápido? Você mora onde, cara? Cara, eu moro na Zona Norte, Zona moro Norte? perto da Casa Verde, né? Então, assim, hoje eu trabalho na Vila Olímpia e moro na Zona Norte. Ok. Se eu tivesse que ir de carro, eu teria que a cada dia escolher um caminho, né? Escolher o caminho, ficar olhando o Waze, onde tem trânsito, onde não tem, e levar 1h30 para chegar. Você tá vendo, cara? Eu de moto eu levo sempre os mesmos exatos 25 a Você 30 trabalha na minutos. Eu Vila trabalho Olímpia? isso, Tá. trabalho na Vila Olímpia. E aí eu levo 4 ruas para chegar do escritório. Duas delas são as marginais inteiras, né, de ponta a ponta. Então dá tipo 25 quilômetros para chegar, mas eu levo é Rapidinho. muito rápido. Leandro, deixa eu te falar, cara. Como que você se tornou um top voice no LinkedIn pra logística? Depois eu quero que você me dê uns toques disso daí, cara. É, eu acho, primeiro assim, gosto de falar, eu não entrei ninguém, quando o menino é criança, você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ele Exato. quer ser detetive, ele quer ser astronauta, ele quer ser bombeiro, né? Ele não quer trabalhar com Não logística. quer trabalhar com logística. Também não quer trabalhar com segurança, Uhum. né? Quando ele quer trabalhar com segurança, ele diz que ele quer ser policial, Sim. né? Então assim, e existe então, quando a pessoa fala assim, ai, a logística é a minha paixão, vamos falar uma coisa. É importante que você goste do que você faça. É importante é importante que você seja bom no que você faça com É o propósito. clichêzão, trabalhe com o que ama, que você nunca mais Nunca. trabalha. Isso é a Não, pior trabalha com. lorota. Não, eu falo, trabalhe com o que ama, que você no final não vai amar mais nada. Imagina, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Não, mas Deus. assim, eu tenho uma métrica, eu só faço 2 postagens por semana, pra não ser chato. Eu também, também. E aí eu posto terças e quintas, às terças eu posto alguma coisa técnica, de Eu logística, de também, então eu tô no caminho certo, armazenagem, então. né? E na quinta-feira eu já saio desse lado técnico, que só interessa para quem é de logística, Tá. e entro um pouco na área da vida corporativa, da gestão. Meu selinho lá é de Top Voice em transporte, Cara, muito legal, né? muito legal. Mas eu trabalhei na gestão de armazenagem, logística de vendas. Então, hoje eu tô mais focado em importação de novo, né? Eu vim do transportador marítimo, fui pro lado do cliente na parte de entrega, e depois voltei, agora eu tô de volta na área aduaneira, acabei tendo por sorte, né? Eu tive sorte de conhecer excelentes pessoas, excelentes profissionais, tá? Eu tive a sorte de ter excelentes líderes. Ok. Eu me considero um cara mais ou menos inteligente. Um B mais, talvez. Eu me considero um cara B mais. É, eu acho que é mais. B mais. Eu me Eu acho considero que um é cara mais. B mais. Legal, cara. Então, assim, eu tive grandes líderes que eram A. Se eu sou um cara B mais, eu tive grandes líderes A mais que me ensinaram muita coisa ao longo da minha carreira. Em algum momento da minha vida, se eu me sentir liderado por um cara C, eu pulei fora. Eu, eu vou voltar nesse retrospecto, mas esses dias eu estava participando de um processo seletivo, que é inclusive na empresa onde eu trabalho hoje, né, que é a Trina Solar, que é o maior fabricante do mundo de geração de energia fotovoltaica, Que legal. né? Como é que chama? Trina Solar, Trina solar. isso. Tá. É que assim, é um mercado muito específico, porque não é o mercado de você botar um painel solar no telhado da sua chácara para não pagar conta de luz. Hum. É um mercado de você gerar milhares de megawatts, de você abastecer regiões, né? É um trabalho, é um outro mundo. Então, assim, quem não está nele realmente não conhece, né? E quando eu estava participando do processo para entrar na Trina, eu tive uma conversa muito boa com a pessoa de RH, né, que estava me entrevistando. Eu falei com ela o seguinte, eu falei, olha, logística, por si só, ela não traz felicidade. Não traz realização. Felicidade não vamos dizer, mas vamos dizer realização profissional. Nossa, todos os meus caminhões chegam no prazo, vou dormir feliz hoje. Não existe. O que existe é você sentir que aquilo ali que você faz é uma engrenagem num motor que te motiva, tá? Então, isso não vai falar da logística, você vai falar isso do segmento onde você está aplicando a ferramenta, que é a logística, né? Então, quando eu falo nesse sentido, poxa, olha o que eu faço, cara. Eu trabalho com logística em geração de energia limpa.
Tá. Onde você está vendo tudo isso de impacto climático, onde você está vendo toda a grande briga por países tem a sua base de carvão mineral, que desde a extração até a queima é um soco no estômago da mãe natureza, cada vez que alguém acende uma lâmpada, né? E aí você fala assim, mas a fonte de energia do Brasil, ela é hídrica em 70%. Tá, olha o que você faz com o ecossistema quando você constrói uma barragem. Então, assim, trabalhar com logística me preenche? Não, logística é uma ferramenta. Mas ser parte desse processo de energia limpa, por exemplo, isso preenche. Legal. Isso você pode sentar com uma criança. Você vê o impacto na sociedade. É diferente, né, cara? Eu tenho uma sobrinha de 7 anos. Eu gosto de sentar com ela para conversar, explicar o que o tio faz, de onde vem o dinheiro que o tio compra brinquedinho para ela, né? E falar. Eu não falo de caminhão, eu não falo de programação de navio, eu não explico o que é Incoterm para uma criança de 7 anos. Eu falo disso, eu falo da energia limpa. Você consegue tangibilizar muito melhor. Isso traz propósito, né? Diferente de... Antes eu estava na área da segurança eletrônica, também traz propósito. Alguns projetos mais do que outros. Alguns projetos, quando você fala de segurança patrimonial, ok. Quando você fala poxa, de projeto de bodycam, segurança pública, você vê na televisão e fala, cara, eu fiz parte disso. Isso é legal. Porque a empresa, é uma coisa que eu falo sempre, e um dos maiores líderes que eu tive na minha trajetória foi o Neil, foi o CEO da Dahua na Dahua Technology. Neil é chinês. Sim. Tá. Ele hoje, não, já não está mais. A última vez que eu soube, ele estava em Dubai quando a gente conversou a última vez. Tá. Mas ele é ex-Huawei e ele veio para a Dahua. Eu já estava lá, eu estava recém-contratado pela Dahua. Ok. Né? Quando houve uma mudança de gestão, o Neil veio. E eu lembro que eu falei uma coisa para ele, que ele falou assim, cara, eu queria que a empresa inteira entendesse isso. Né? Eu tive 2 conversas muito interessantes com o Neil, que servem para todo mundo. Né? Ok. A primeira que eu falei, logística por si só não serve para nada. Como financeiro por si só não serve para nada. Tá. Contabilidade por si só não serve para nada. Toda empresa tem um objetivo, comércio, seja bem, seja serviço, né? Então, assim, a empresa se divide em 2 pessoas. A pessoa que vende e a pessoa que ajuda a vender. Se você não está vendendo, você tem que estar ajudando a pessoa que vende. Concordo. Dentro da sua área de expertise. Né? Eu sou um cara de, eu sou um cara de compras, sou um cara de procurement, sou um cara de sourcing. Poxa, como é que eu ajudo o cara a vender? Garantindo que o que ele está vendendo tem um preço acessível. Porque se eu estiver comprando errado, o produto pode não ter uma qualidade. Por exemplo, indo para a segurança eletrônica. Se o meu fornecedor de embalagem, uma coisa bem simples, que é para todos os mercados. Se o meu fornecedor de embalagem me oferece uma embalagem ruim, eu gero custo onde? Em perda. Tá. Quando chega amassado, não posso botar isso no meu ponto de venda. Né? Quando o meu fornecedor de metal, né, seja a carcaça da câmera, falando lá atrás, seja hoje o poste que suporta o módulo fotovoltaico, se o meu fornecedor não tiver qualidade, aquilo vai se corroer, se ficar no tempo. Sim. Né? Então, assim, tudo isso é para ajudar o cara que vende. Então, quando eu falei isso com o Neil, eu falei para ele que ou você vende ou você ajuda o cara que vende. Ele falou, cara, eu queria que a empresa inteira entendesse isso. Você falou uma coisa interessante, que a empresa é dividida em 2, ou você está vendendo ou você está ajudando a vender. Só que essa galera que está ajudando a vender, tem que saber o que a empresa está vendendo. Que isso aí é uma coisa que eu vejo, principalmente em empresas muito grandes, que não tem informação centralizada, a comunicação não é tão boa. O cara da produção, o cara não sabe o impacto que aquele produto vai ter no usuário final, entendeu? Então, assim, quando a pessoa ela tem essa noção, é o boca a boca, fala com um amigo fala com outro amigo. Tá certo que hoje a gente tem um marketing digital, que você faz anúncios na internet, mas isso daí, cara, não existia, sei lá, 30 anos atrás, sabe? E o pessoal proliferava a informação dessa forma, entendeu? A gente teve um grande projeto na Dahua,
Sim. que a gente falava sobre isso, né? Eu entrei na Darro em 2017. 17. Quando eu entrei na Darro em 2017, a Darro, ela já, mundialmente, ela já era uma gigante que ela é. Ela é uma gigante, é a segunda maior do mundo. Mas o escritório aqui tinha 20 pessoas, um monte de Tava no início da caixa. operação, né? Início da operação. E assim, tinha um cara para cada coisa e faltava gente. Então faltava gente assim. Era aquele clima de startup que era assim, eu sou o cara de logística, estou aqui preocupado com a minha importação. Chegou um cliente para conversar com o vendedor está no trânsito. Tá. Você levanta, recebe Leandro, o cara... só uma aspas. Você entrou na Darro para trabalhar na área de logística da Darro Da Darro. ou para vender soluções de segurança para a área logística? Não. Na logística da Darro. Da Darro, tá, Isso, legal. isso. Assim, a gente tinha que fazer tudo, Ok. né? Então, assim, a gente levantava e recebia o cara, você quer um café enquanto espera? Putz, vamos lá passar o café. Tá. Então, assim, a gente fazia isso. Toca o rapaz do marketing descer correndo para comprar pó de café, e toca o menino do administrativo dar um tapa no banheiro, porque a moça que limpava o banheiro passava lá todo dia às 7 da manhã. Você recebia um cliente às 3 da tarde. Quem trabalha em escritório sabe como é que fica o banheiro do escritório depois de um dia inteiro, né? Então, assim, todo mundo fazia tudo. E aí, houve um grande projeto, e foi um projeto muito interessante, foi do Ring LED, do Allianz Parque. Ring LED. A Darro tem essa solução. Tem um camarote da Darro lá, não tem? Então, eu não sei se ainda tem. Eu tô um pouco por fora. Mas, assim, tinha um Ring LED. Esse Ring LED não foi vendido para o Allianz Parque. O Allianz Parque cedeu o espaço para uma empresa de mídia. Ele falou, olha, o espaço é esse, o estádio está aqui, a arena está aqui, você vai botar o Ring LED, você vai operar, você vai vender mídia. Você vai vender mídia para mim, para os meus parceiros, você vai vender a mídia que você quiser, desde que não esteja conflitando aqui, aquele contrato que eu não entro em detalhe porque eu não conheço. Eu não falo do que eu não conheço, mas eu sei que a operação não era do próprio Allianz Parque. A operação era de uma empresa terceira que comprou o Ring LED da Darro, falou para o Allianz Parque, meu fornecedor vai trazer o Ring LED para cá. A Allianz foi o primeiro Ring LED 360 na América Latina. Que legal, cara. Porque é muito difícil fazer. Muito difícil. Eu tinha visto você deve conhecer também, da Harman, que a Harman colocou em algum dos estádios na época da Copa do Mundo. Mas esse do Allianz Parque Mas o pessoal, o que a galera costuma fazer, tá? E isso tem vários pela América Latina. Eles fazem uns parênteses de LED, assim, tá, com um buraco no meio. Porque o difícil é você colocar... O do Allianz teve 596 metros. Caramba. E você fazer a volta no estádio 596 metros e quando você chegar do outro lado, encaixar. Porque às vezes você comete um pequeno erro, um pequeno desnível. Imagina, o sujeito dá a volta e quando chega lá, fez assim, ó. Mas e aí como que resolve? Não resolve, tá? Tem que tirar tudo. Então, assim, é muito difícil. Por que a galera geralmente faz? Bota só uns parênteses, bota 2 semicírculos assim, que não se encontram, né? E aí, no lugar onde deveriam se encontrar, bota um painel maior, destacado. Para quê? Para não acontecer isso. O Allianz Parque é uma arena de excelência. Não, né? Não é que eu sou palmeirense, tem a sala do Paul, muito legal. Tem a sala do Paul McCartney ali, não é à toa. Né? É uma área, é um projeto. É uma estrutura muito legal. Estrutura de excelência, uma operação de excelência. Profissionais, assim, eu passei anos ali dentro por conta desses projetos e fiz amizade com pessoas incríveis. Não tem ninguém mais ou menos lá, sabe? Dentro da operação do Allianz. Não tem ninguém mais ou menos. Até porque a estrutura é muito enxuta para o tamanho da operação que eles tocam. Se o cara for mais ou menos, ele é mais chegado em uma semana. Tá. É muita correria, muita pressão. E aí vai chegar nessa parte dessa pressão. O que aconteceu? A entrega foi de madrugada. Eu era um cara de logística de importação. Aí vai entrar naquele clima de startup. Quem é que vai fazer isso aqui que não tem gente? Não tinha um cara, na época, a Darro não tinha um cara delivery para implantar o projeto. Tinha um cara de importação, que era eu, tinha o vendedor, tinha o pré-vendas para fazer o desenho, tinha o pós-venda, mas não tinha, né? E aí o vendedor chegou no escritório, gente, alguém tem que ir lá. Alguém tem que ir lá, eu já vendi, alguém tem que entregar. Mas não tem quem entregue, não, porque eu já fiz o desenho, não tem que entregar. E ficou assim, todo mundo. Cara, no escritório de 20 pessoas, uma salinha. Caramba. E aí eu falei, gente, eu vou lá, pega nada, eu moro perto, eu vou lá acompanhar isso. Eu monto aqui um checklist, combino com um parceiro
que tem que ter, bonitinho, para fazer o aceite da entrega, tudo mais, eu vou lá. Aí 2 da manhã, tava eu lá, acordei, né, dormi cedo, acordei 1 e pouca, joguei uma água no rosto, eu fui para lá. Tô lá de madrugada só acompanhando a operação de entrega, não era um trabalho braçal, só tava ali, né? E quem trabalha com câmera, quando você chega no lugar, você fica, né? Ah, sim. Você Eu fica, também fico. né? Você olha, aquela câmera ali, Que marca né? que é? Que marca que é? Pô, você tá velhinha, né? Você faz assim, né? Aquela não tá velhinha, não. Mas assim, você... E aí, o diretor de tecnologia deles, que era o Aloísio, na época, Do Allianz Parque. TI, né? Tá. morava ali perto. E ele tinha insônia crônica. Uma noite de Não vou insônia... julgar. Hã? Não vou julgar. Uma noite de insônia, ele falou, putz, tá tendo uma entrega de uns painéis eletrônicos lá na arena. Acho que eu vou lá ver. Fazendo nada, não vou dormir mais mesmo. Pegou o carro dele e foi. Tô lá acompanhando a galera descarregando as caixas. Cara, só acompanhamento, pranchetinha na mão, contando o que tá chegando, Isso sabe? na madruga. 2h30, 3 horas da manhã. Tá. Ele chega lá com um café. Um café? Eu sou o Aloysio e tal. A gente ficou conversando. Conversa vai, conversa vem. O Aloysio não conhecia a Darwa. Né? Ele... A Dava nunca tinha vendido nada para o Allianz Parque. Não, e o Allianz Parque não estava comprando aquele painel da Darwa. Ah, Aquele painel era de um operador, de um prestador de serviço de mídia que estava instalando os painéis no Allianz Parque. olha, O contrato deles era com esse operador. ok. Ah, você é da Darwa, da empresa, Ele nem sabia da quem empresa que era chinesa? Nossa, tem gente no Brasil? Tem e tal e tudo mais. Caramba. E a gente ficou passeando. Vamos aproveitar aqui, deixa eu te mostrar aqui a parte operacional, aqui o subsolo, onde a gente recebe, onde vai estocar o material e tudo mais. Eu passei olhando as câmeras. Aí eu falei pra ele assim, pô, essas câmeras são velhas, hein? Ah, essas câmeras estão aqui desde a fundação. Desde que a gente inaugurou a arena aqui, né? Tá. Fez a reforma do antigo Parque Antártica, né? Aí ele me mostrou as fundações, olha, essa aqui é a fundação do Parque Antártica, essa aqui é a fundação nova. Aula de história incrível. Legal. Eu não sou palmeirense, mas pra quem é, deve ser muito divertido. O Allianz Parque, acho que ele tinha um sistema que agora é da Motorola, que é o Indigo Vision. Isso. Não sei se tá Não até tem. hoje. Não tá, mas... E aí o que aconteceu? Ele falou pra mim, não, tá velho, a gente tá pra trocar. Eu falei, é? Jura? Conte-me mais. Né? Vou trocar com quem? Né? Aí ele falou assim, não, a gente vai trocar aqui com fulano, não vou, né? Tá. Acho que não convém, né? Porque a gente tomou o projeto dele no final da história. Opa, spoiler. Muito bom. Né? E aí assim, não, o contrato na minha mesa pra eu assinar, porque a gente fazer um acordo com eles e tal, e vai trocar todo o nosso circuito aqui, nosso sistema de CFTV. Eu falei, cara, mas você sabia que a Darwa é o maior fabricante privado do mundo disso aí? E você tá fechando com esses caras? Por que se a gente tá aqui dentro? Ele, o quê? E tal. E a gente começou essa conversa. Eu conversei com ele sobre a Darwa, sobre o produto, né? E ele, putz, mas eu já tô pra assinar. Eu falei, mas você não tá assinado? Não tá valendo. Então ele já tava finalmente... Ele falou assim, o contrato está na minha mesa pra eu assinar amanhã. Ok. Aí eu falei assim, não, cara. E era esse cara que decidia. Não, sozinho Não, ninguém. sim, claro. Mas ele era o dos responsável, ele era o responsável por apresentar para a diretoria dele o projeto, né? E aí eu falei, cara, não faz isso não. Aí eu tava com uma caneta da Darwa, porque lá na Darwa o pessoal de marketing tinha uma política muito legal. Toda vez que eles faziam um brinde para dar para cliente, né? Uma camiseta, um power bank, qualquer coisa. Eles faziam assim, vamos fazer 500 camisetas. Temos 25 funcionários. Então faz 550 porque eu vou dar 2 para cada um. Porque eu não... O cara do marketing falava assim, não quero ninguém enchendo o meu saco durante o dia para vir me pedir camiseta, para vir me pedir brindezinho. Então, já toma aqui cada... E quando ele fazia alguma coisa, ele já fazia mais. Fala, tomem e não me perturbem com isso. Né? Então eu tinha a canetinha da Darwa. Eu falei, você vai assinar amanhã? Então fica com a minha caneta. Deixa ela em cima do contrato. Antes de você assinar, pensa que a gente já está aqui dentro, pensa que a gente tem essa conversa. Tá bom? Me dá teu telefone aqui e tudo mais. Eu saí de lá umas 5 horas da manhã. Aí quando deu umas 8, eu estava no escritório, ligando pro vendedor. Entregou bonitinho. Bem sucedido. Ligando pro vendedor do Ring LED. A empresa de mídia que vendeu... Não, ligando pro nosso vendedor, que era outra BU. Porque a gente tinha BU de
CFTV Tá, e tinha essa BU de digital signage. tá. É outro mercado, são outros players, são, né? É outro mundo. É outro mundo, né? É a mesma tecnologia porque você está tratando de sinal e tudo mais, mas, né? E aí eu liguei para ele e falei, ô, Xará, também chama Leandro. Cara, é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Leandro Nascimento. Ele entrou antes de mim, ele era o L1. Ah, o Leandro, ele é um cara da Sony. LG, isso. Eu conheço ele. Um Cara, cara muito bom. inteligentíssima. Né? Um cara assim, Não, fora da curva. fora da curva. E educado, sabe? Sim, sim. Você podia estar explodindo na frente dele, ele tava ali, ó, né? E aí, então, quando ele chegou no escritório, eu falei pra ele, falei, cara, passei a madrugada com o diretor de TI e tal, e, poxa, ele tá indo assinar com fulano. Liga pra ele agora. Ele falou, putz, vou correr atrás disso e tudo mais. Eu falei, cara, o L1, que eu entrei depois, L1 e L2. E aí eu falei, pô, L2, muito legal isso e tal. L1 e L2 é bom. E ele, pô, L2, muito bom isso, eu vou ligar pra ele, vamos fazer isso aí. E aí o que virou dessa conversa? Que foi só uma entrega de um caminhão, na verdade eram uns 6 caminhões, mas uma entrega de carga, um trabalho totalmente operacional, uma caneta da Darro no bolso, virou que o sistema foi todo substituído, não só as câmeras, mas como toda a tecnologia, incluindo Sistema de gravação. sistema de Tudo. gravação, storage, sabe? Foi tudo da Arro. Que legal. A Eu partir conheci daí. o projeto porque, cara, Allianz Parque, Darwa, claro que o mercado fica sabendo. Mas eu não sabia que esse projeto, ele se deu conta pela questão da venda dos painéis, os painéis de LED. Eu não sabia, isso é novo pra mim, cara. Mas assim, não foi por causa do. Ele Sim, veio. primeiro vendeu, conheceu a Darwa através dos Ele painéis. conheceu a Darro através da entrega do painel no meio da madrugada. Então, assim, olha como é que a gente Que legal, manda. que A legal. gente manda tão. A gente acha que controla a nossa vida, Sim, sim, sim. né? A gente acha que tem planos pra vida e que a gente controla. Cara, se ele não tivesse insônia, se ele tivesse tomado um chá de camomila ao invés de um café, Isso é verdade, né? isso não teria acontecido. Sim. Ele não teria ido lá, você não teria citado a questão do sistema isso. de segurança, né, de câmera. As pessoas que estavam lá não tinham poder nenhum de decisão sobre esse processo, Sim, ou nem sabiam que o processo estava acontecendo, sim. né? Porque as tratativas eram com o pessoal de marketing, porque era quem estava contratando a empresa de mídia, né? Então, assim, a gente não... Nada disso teria acontecido se eu tivesse tomado um chá de camomila. Se o filme na TV fosse bom, Sim. sabe? Coisas que a gente não tem controle. Sim, sim, né? sim, cara, sim. Hoje o Aloysio vive em Portugal, Tá. né, com a família. Ele é um grande amigo, a gente conversa... Ele não tá mais lá. Não, a gente conversa... Ele saiu do segmento, na verdade. E a gente... ele chegou na idade, no ponto de vida que a gente sonha, né? De vou priorizar minha família e meu bem-estar, ao invés de Sim. trabalhar 18 horas por dia. Sim, sim, não. Né? Leandro, Ele show de chegou bola. nesse ponto, Show cara. de bola. Leandro, deixa eu te falar, cara. Invejamos. Eu vejo no Brasil, assim, quando a gente pensa em logística, para mim eu tenho duas empresas que para mim é o sinônimo de tecnologia e eficiência, que é a Amazon e o Uhum. Mercado Livre. Uhum. Com a experiência que você tem, bicho, o que você acha que as outras empresas de operações logísticas poderiam aprender com essas duas gigantes aí? Olha, primeiro investimento, claro, capacitação do pessoal, né, que isso a Amazon faz muito bem, o Mercado Livre investe pesadíssimo em tecnologia, tá? Mas a gente fala de logística, é igual quando você chega pro seu sobrinho que faz faculdade de TI e fala, você não faz TI, por que você não conserta a minha máquina de lavar? Cara, eu já faço isso na vida real. Né? Você faz TI, por que você não conserta a minha máquina de lavar? Poxa vida, né? Sim. Então, assim, existe logística em diversos níveis, em diversos Ok. tipos de operação. Então, quando a operação que o Mercado Livre faz, né, que a Amazon faz de e-commerce, Sim, né? A gente está falando de e-commerce. e-commerce. A gente não está falando da logística. Por exemplo, quando você é um grande importador de insumos, Ok. né? Quando eu fui para a Hikvision, e a Hikvision tem a fábrica em Você Manaus trabalhou nas duas chinesas, né? As duas maiores do mundo, Hikvision e há Dahua. 6 anos. Legal. Né? Trabalhar em empresa chinesa tem um grande desafio cultural e uma dificuldade operacional que é o fuso horário. Né? Imagina. Mas isso eu acho que é muito do começo.
tá? Hoje, assim, eu trabalhei em 2 empresas chinesas, que é a minha terceira empresa chinesa agora, né? Ah, essa também é É, chinesa. e assim, é um mercado que já amadureceu, né? Os chineses estão fazendo negócios de qualidade com o Ocidente há 10, 15, 20 anos, não Sim, sei. Mas sim, vamos botar por baixo uns 10 anos, sim, sim, né? sim. Então eu acho assim, quem começou a trabalhar em empresas chinesas há 10 anos atrás, pavimentou um caminho que hoje nós trilhamos. Sim. Né? Tipo, Isaac Newton recebendo o prêmio da Rainha Vitória. Né? Se pude enxergar tão longe, foi porque me apoiei no ombro de gigante. Uhum. Né? Então, assim, pessoas que desbravaram essas grandes dificuldades culturais iniciais, dos dois lados, tá? Dos dois lados. Porque a gente tem a mania de achar que a gente está certo, o resto do mundo está errado. Essa pocilga burocrática e cara chamada Brasil, achando que tem que ditar para o resto do mundo como devem ser as relações de trabalho. Pô, a gente, cara, absurdo, né? Sim, sim, sim. Então, Tem essa, a, tem a. Eu vim falando com um amigo ontem, fui lá no Ibirapuera à noite, e sobre a BYD, né? Não sei se você tá acompanhando os carros elétricos e tal. Cara, todo dia eu vejo pelo menos, eu moro ali no Campo Belo, eu vejo pelo menos uns dois, no mínimo vejo uns dois bastante. BYD. Aí eu vi uma entrevista do Eike Batista falando de um almoço que ele teve com o Elon Musk, o Caramba 4 e tal. E o próprio Elon Musk fala que eles vão literalmente engolir a Tesla. E a Uhum, Tesla vai ficar meio que aquele negócio do que a gente tem com iPhone e Samsung, sabe? uhum. Ah, eu tenho um iPhone porque eleva lá, né, nível social e tudo mais, tem o branding fudido da Apple e tal, e a Tesla vai ser mais ou menos isso. Ele falou, cara, que a BYD tem 70 mil PhDs na empresa. Nossa, Aí eles falaram, cara, peraí, não tem 70 mil PhD no Brasil inteiro. E a BYD tem não é? 70 mil Aí, engenheiros pensando em carro. e aí, olha a soberba do brasileiro. Quando a BID vem pro Brasil e contrata um time brasileiro, aí você vira pra esse cara e fala: Eu vou te ensinar a fazer as coisas aqui. Os caras já estão Cara, olha, anos luz, uma cara. soberba. Sim, É o exatamente. pior tipo de burrice. É a burrice que não tem noção da própria burrice. Exatamente. Porque, vamos, o burro que sabe que o outro sabe mais do que ele, o burro abaixa a orelha. A gente não. A gente está engatinhando na tecnologia. Nosso parque fabril, né? O nosso parque fabril ele começou basicamente nos anos 70 através daquelas políticas, né, do governo militar, né, as políticas de campeões nacionais, que o Getúlio começou, né? Mas assim, nosso Parque Fabril, por isso que a gente tem aquela nostalgia, a nossa geração, a nostalgia do tênis Bamba, né, a nostalgia Eu do tinha um. Quixute, né? Claro que você teve um, só tinha Quem não ele, teve, né? porque só tinha ele. Exatamente. Porque você já, nossa, a família Arno. Cara, adoro eletrodomésticos Arno. Só tinha Arno. Então, assim, foram desbravadores? Foram. Claro que foram. Mas hoje você tem uma gama absurda de oferta, e isso é uma coisa que o livre mercado proporciona, que a nossa geração, quando a gente era criança, a gente não tinha. Todo mundo teve um circulador Arno marronzinho. Lembra aquele circulador marronzinho? Sim, Fazia um sim, sim. barulho absurdo, Sim. que a tela ficava girando junto para distribuir o ar, Sim, sim, né? sim, sim. Cara, todo mundo teve um daquele. Por quê? Porque só tinha ele. Todo mundo teve um Quixute. Por quê? Né? Sim, 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 Então, sim. assim, a gente tinha que. Quando eu comecei a trabalhar, meu avô me deu um terno velho dele. Cara, terno era coisa que você herdava. Sapato você usava por 20 anos, trocando a sola no sapateiro. Caramba. Então, assim, o livre mercado, inclusive o impulso da produção chinesa, né? Porque hoje o nosso Parque Fabril vai em Manaus. Já foi em Manaus? Não, nunca foi. Se você vai na zona Mas industrial. será que eles já estão fabricando aqui já, cara? Acho que não, hein? O quê? Ou a BID. Tá montando a fábrica. Tá montando a Tá montando fábrica? fábrica. Tá. Tem 2 plantas, se não me engano, tem um projeto Tá, as enorme. chinesas lá do nosso mercado lá, Dow e Hikvision, Dow eu não sei, mas a Hikvision acho que tem produção A lá. Hikvision sim, sim. Tem. E A Hikvision grande, tem. bem grande. A Hikvision tem uma excelente fábrica em Manaus. Legal. Tá? Excelente em termos de processo, excelente em termos de qualidade. Tá?
Não é porque eu trabalhei lá e visitei a fábrica e Sim, sim, sim. cuidava da logística nacional da venda, não é por isso Sim. não. Não é jabá não, que eu nem trabalho mais lá, podia só ficar calado se fosse ruim. Mas assim, é, Sim. a- é uma, é uma fábrica de excelência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e nós temos uma produção industrial forte em Manaus. Tem. Aqui, vejam, chinesa, Honda, Yamaha, né? Sim. Produção brasileira. Sim, tudo CKD é SKD. Quer dizer, vem tudo semi-acabado da China para ser beneficiado aqui. Se você Sim. anda, por isso eu perguntei se você foi a Manaus, além de comer o tambaqui, que é delicioso, Isso eu já comi. Muito então bom. tá. Mas assim, se você vai a Manaus, as placas de trânsito que são do governo, elas estão em português. Mas as placas privadas dos condomínios, elas têm 3 idiomas: português, inglês e chinês. Tem restaurante em Manaus com cardápio em chinês. E aí? Caramba, cara. Aí você vai dizer que a gente está produzindo? Caramba. Aí você vai dizer que a tecnologia é nossa? Aí você vai dizer que a gente pode ensinar os caras como é que eles vão fazer o trabalho deles? Sim, sim, sim. Caramba, Complicado. né? Caramba, né? Leandro, Eu teve só estou um. lançando a pergunta, é Sim, retórica, sim, tá? sim, Mas, sim. poxa Teve vida. teve um projeto que eu participei, cara. Uma dessas duas gigantes que vende cigarro, tá? E a gente tava lá conversando e tal. Aí ele tava me contando uma operação que ele queria, na época, fazer o monitoramento das frotas que levavam os cigarrinhos lá e tal. E ele queria gravar isso aí por vídeo. Hoje você já tem o famoso Vsat, né? Que tem a Starlink. Tinha também com a Hughes, né? Hughes é o nome da empresa. Só que era muito caro a Hughes, era acho que R$ 800 por mês. E agora a Starlink, acho que você tem link de até R$ 140. Em suma, esse cara. E depois da briga da Elon Musk, ele baixou o preço do É, satélite, da sim, antena para 50%. ainda baixou. É. Enfim, esse cara dessa empresa de cigarro, ele queria monitorar os carrinhos, porque ele tinha dois furtos ali. Furto, roubo. Do próprio motorista Uhum. e das pessoas que ficavam vendo a hora que o carrinho ia entregar o carro no estabelecimento e roubava o cigarro e o carro. Entendeu? Então esse cara ele tinha uma frota gigantesca, você pode imaginar, que entrega cigarro pro Brasil inteiro. E ele não conseguia fazer isso aí por questão do link na época que ele tinha que fazer lá o famoso 3G. E, Uhum. meu, isso aí dava uma merda do caramba. Ele falou assim, meu, aí tem a questão da tecnologia, que ele não tinha na época, e tem a questão também do motorista não querer a câmera lá. Porque ele tinha que assinar, né, como funcionário da empresa, que a empresa estava coletando imagens dele, saca? E isso daí foi o maior empecilho naquela época. E hoje a gente tem as bodycams, né, que a Polícia Militar está usando, que Uhum. também é empecilho, né? Até o Tarcísio Freitas falou que não concorda, mas enfim. Você já viu, por exemplo, essas operações que eu estou falando de frota para monitoramento interno desses carros aí? Se você já viu alguma operação parecida com essa? Já, na verdade, hoje qualquer operação logística grande, tá? Ela é monitorada. Ah, tá. Ponto. Essa tecnologia, assim, é, quando não existe a questão de antena, né? Porque ainda você botar Starlink em todos os caminhões, dependendo da sua frota, é caro. Você Ok, ainda está no 4G, tá. tá? Mas assim, existem pontos de cobertura. O que que acontece? Os sistemas hoje, eles armazenam a informação buferizada para atualizar na hora que o link volta. Então ele grava no veículo, É, aí quando ele para, sei lá, no CD, ele vai lá, sincroniza, isso, tá. isso. Só Então, aqui. assim, você até pode ter o live, você usa o live stream para você ter o acesso em tempo real e você grava. E Ok. aí, quando o caminhão volta, ou quando ele não está viajando, que o link está não sendo subutilizado, ele faz o update dessas informações para um centro. Então, isso hoje existe, Tá. tá? E a questão de vídeo monitoramento, ela ainda depende muito da carga. Porque às Da vezes carga. porque Ah, às é? vezes o molho sai mais caro que o peixe. Tudo isso tem custo, Sim, 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 sim. né? Então, dependendo da sua carga, não vale a pena. Agora, caminhão monitorado em localização, em tempo real, isso hoje é uma prática do mercado. Ok. Se você não oferece isso, É geolocalizado, né? Não por câmeras. não por câmeras. Ok. A geolocalização, se você não oferece isso
você não consegue contrato. Se você é um motorista que você não quer trabalhar com isso, você não consegue emprego. Entendi, Você vai trabalhar de avulso. entendi. Então, às vezes, o caminhão avulso ainda tem. Mas isso depende até por conta das próprias seguradoras de carga, Ah, sim, sem dúvida. tá? Então, assim, nem todo caminhão... É igual definição de escolta. Tá? Eu vou contar um outro caso, ainda na área de segurança. A gente, lá na época da Darwa, a Darwa tinha ganho uma das etapas do projeto do Banco do Brasil. E, na verdade, não a Darwa, né? Um parceiro da Darwa ganhou o projeto com tecnologia Darwa, né? E nós tínhamos que supri-lo desse material. Caro. Nota fiscal ia para o cara, era mais de 1 milhão por caminhão. Mais de Mais de 1 milhão 1 milhão por por caminhão. Caramba. não é? E aí você tinha que ter o quê? Caminhão com escolta, ou exigência da seguradora. Tá, ok. Senão a carga vai sem seguro. Quem é que quer Vai sem levar seguro um e o milhão custo, e o custo vai pra lua quem é também, que né? quer levar 1 milhão em 1 milhão em eletrônico sem seguro Tá, do Espírito Santo para Santa Catarina, é loucura. né? É loucura. Pingando no Rio de Janeiro, É loucura. né? Teve um caso, cara, não sei se você ficou sabendo, foi ali meados, acho que 2012, 13, por aí, que aconteceu na TAM, aqui em Congonhas, que era um carregamento de MacBook da Apple. Não lembro qual que era, mas eram os MacBook da Ah, Apple lá. qualquer um é caro. Qualquer um é caro Qualquer pra um é caro. cacete. E o que acontece? Tinha um container lotado de MacBook e chegou, tava chovendo. Aí na hora do transporte entrou água, fez uma piscina de MacBook, ou seja, perderam toda a carga. E na época foi um negócio que foi até pra TV, que eles ficaram com aquele impasse. Cara, de quem é a culpa? Né? Ah, Do aeroporto, de não ter visto o furo, não ter inspecionado isso, da seguradora, ou da empresa de logística que estava transportando. é. Você lembra disso daí? Não lembro, mas é uma coisa muito comum. A carga Isso do é comum? aeroporto, muito Nossa, comum. Muito comum, tá? caramba. A questão aí, a gente vai entrar, aí a gente vai sair da parte de e-commerce, que é o que, assim, a pessoa leiga de fora do processo industrial, ela pensa em logística, ela pensa em e-commerce. É, minha cabeça também Ela tá. pensa na Amazon, ela pensa no Mercado Livre, ela Sim, pensa na Shein, né, Shopee. O sim. e-commerce. E-commerce é uma coisa, logística é outra. Ok, Por exemplo, essa questão aí, você tem que ver que é o básico de qualquer operador, principalmente de comércio exterior. Qual é o Incoterm? O ok. Incoterm vai determinar de quem é a responsabilidade. Não estou dizendo a culpa. Culpa pode ser do Zezinho da empilhadeira. Sim, Não estou exato. entrando no mérito. A Ok, culpa pode ser de um processo errado, pode ser uma falha humana, não estou falando de culpa. Eu ok, estou falando de responsabilidade. ok. Tá? O Incoterm define de quem é a responsabilidade, frente ao tomador do documento. Por exemplo, acontecia muito, né, quando a gente vendia FOB, tanto na Darwa como na Hike, né? Muitas vezes, você conhece, você está nesse mercado, Sim, muitas vezes o escritório do Brasil, ele fomenta a venda, ele desenvolve o projeto, na hora de comprar, o comprador vai comprar lá da China, ok, correto? Isso é uma ok. prática muito comum no mercado. E aí o comprador não tem um cara de logística. O comprador é um Ok. comprador técnico. Ele discutiu a resolução da câmera, quantidade de horas do gravador. O comprador, só para deixar dar nome aos bois, seria o Os integrador que está comprando integradores. FOB da Sim, ok? exatamente. O integrador comprando o FOB, ele pode e deve entender de tecnologia. Ok. Mas se ele não entende de logística, ele vai levar ferro. Sim, exatamente. E a Quando... logística é dele. Então, A depende. responsabilidade. Depende do Incoterm. Tá. E aí Aí que você tá, entra. aí você tá entrando no expertise de logística. Ok. O que que acontece? Você compra, a maior parte das vezes, você compra FOB. Ok. Ou FCA, se é aéreo, né? Fundo marítimo, vamos lá, o cara compra FOB. Free on board. O vendedor, seja Hikvision, seja Dava, seja Bid, cara, quem estiver vendendo é responsável por desembaraçar a carga para exportação, que lá também tem desembaraço. Quem tá Quem vendendo? está vendendo? Do Ó, FOB, no FOB, ok. né? No FOB, ele é responsável por tirar da fábrica, estufar o container, né? Assim, cabe ao comprador combinar o frete. Ok. Então, e cabe ao vendedor, dentro do FOB, desembaraçar a carga, botar no container, botar no porto para embarcar no navio que o comprador decidiu.
Ok. tá? O cara vai embutir esse custo. Nada é de graça. Com Nem a, pô, eu certeza. digo, meu avô dizia que nem amor verdadeiro é de graça. Imagina, né? Imagina Sim, trabalho de logística. sim, sim, E sim, sim. aí, o que que acontece? O sujeito embute, isso aumenta o preço do projeto. Sim, Aí o claro. vendedor fala assim: se você comprar Xworks ao invés de FOB, eu consigo baixar esse preço. Aí o cara fala: opa, beleza. O que que é Xworks? O Xworks significa que a Não faço a responsabilidade menor ideia. É Xworks. Xworks é Ok. tipo assim, significa que a responsabilidade do fabricante, do vendedor, no caso, termina na hora que o produto está pronto na fábrica dele. Entendi. Aí o comprador tem que transportar para o porto, estufar o container, desembaraçar com a receita da China. Meu Deus. Deve ser simples, né? Não, cara, alfândega é alfândega em qualquer lugar do mundo. Ah, é? Fiscal é fiscal em Eu qualquer lugar pensava que do era mundo. só aqui do Brasil que era essa Não, assim, loucura. a gente tem alguns casos brasileiros, né? Como a história do Crocs, Sim, né? Que não sabe se é chinelo, se é sapato, qual NCM que encaixa. Tem, depois você sim. procura. Cara, quando eu trabalhei, eu nunca mexi com logística, importação nem nada, tá? Só que eu era responsável na minha empresa, há uns 15 anos atrás, de fazer os datasheets e Uhum, ver como que esse produto chegava no Brasil. Aí eu tinha que falar com o chinês lá para ver as questões dos NCMs, cara. uhum. E isso daí me tirava o sono que tinha NCM que eu pagava mais barato e tinha NCM que eu pagava mais caro. Ele tira o sono até hoje. Até hoje. É. Meu Eu vou Deus do contar a céu. história. Terminando essa história do Xworks, eu vou contar a história do NCM, que é muito boa. Ah, E aí o cara comprou o Xworks, a fábrica falou assim: toma, tá pronto. Ele, qual navio que embarca? Não sei. Ué, tá pronto. Você comprou o Xworks, a produção acabou. Xworks saiu da fábrica, tá aqui, ó, acabou o trabalho. E ele foi em cima do vendedor, com tudo. Que você não faz o serviço direito, você não me entrega um produto. O vendedor vem em cima de mim direto. Claro, né? Oh, o que está acontecendo aqui? Né? Ué, ele comprou o Xworks. acho que o vendedor nem sabia o que Não, o que era. vendedor não sabia. Por isso eu falo também, ou você vende, Ok. ou você ajuda o cara que vende. Eu vou falar isso várias vezes ao longo, Sim. né? Ou você, eu sou o cara, eu não sou o cara que vende, sou o cara que ajuda o cara que vende. Então eu tive que pegar o cara pela mão e falar assim, olha, Incoterm, você conhece? É isso aqui. Para baixar o custo, ele decidiu que nós não iríamos fazer isso para ele. Ah, mas tem que fazer. Tem. Poxa, quando várias empresas brasileiras que compram muito da China montam escritórios lá para ter gente de ir lá para fazer isso para eles. Você tem escritório da Intelbras na China com gente para fazer esse tipo de negociação. Só para contextualizar um pouco, eu tava numa empresa que tinha um cara que cuidava da operação Latam que ficava no México. Uhum. Aí eu chamei para uma reunião, tava a nossa contabilidade, o nosso diretor administrativo. E a reunião era para explicar sobre os NCMs e a tributação no Brasil Uhum. para esse mexicano. E esse Boa mexicano, sorte. ele pediu para comprar cerveja. Não vou, obviamente, falar o nome. Ele falou que ele não estava aguentando. Ele falou, cara, isso daqui é muito maluco. E o cara terminou 1 hora e meia, o cara saiu da reunião sem entender nada. Entendeu? E a gente também não estava munido de todas as informações, Uhum. que as informações, você deve saber, você trabalha com isso, elas se alteram O com tempo muita todo. frequência. Uhum. Entendeu? Então fala do NCM lá para Cara, me dar uma aula aí, cara, pelo o amor de NCM é o Deus. seguinte: você tem o HS Code, Ok, o Harmonized System. ok, Ele é global, mas ele não entra no detalhe. Ele é global. Nos seus primeiros, o NCM vai ter 8 dígitos. ok, Os primeiros dígitos são do HS Code. ok. Acho que eu bati na câmera, deu ter atrapalhado aqui, mas tudo Não, bem. Os quatro ou seis, não lembro agora, mas os primeiros dígitos são do HS Code. E aí cabe a cada país adotar, o país seguir aquele HS Code. O país signatário vai adotar aquilo ali. tá. No Mercosul, porque a gente gosta de dificultar a nossa própria vida, nós temos o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Nós colocamos dígitos a mais, dividindo, explicando melhor, não sei para quem, mas explicando melhor
o que é cada item. Cada conjunto do código ele representa. Ele é eu uma lembro. raiz. Sim, né? sim. Ele é aquela estrutura matricialzinha né? Ok. Ele vai abrindo como se fosse um organograma. Então, assim, o 85, você vai falar de eletrônicos, aí você vai ter, né? Aí você vai, por exemplo, você chega nas câmeras, você vai estar no 85, 25, 1 e 2. Cara, você lembra de cor isso? Eu Meu faço Deus isso há do céu. 20 anos. Caramba! E aí, assim, no 8525 você vai ter do 1 e o 2. E aí você vai ter... Agora eu posso trocar, que eu sempre confundo. Um é para câmera de vídeo, o outro é para câmera... Aí que tá a sacada. É, Aí que eu queria Então, um chegar. é para câmera de vídeo e o outro é para câmera de TV, de transmissão. Sim, Qual é a diferença? Armazenamento. sim. Então, aí lá dentro você vai dividir por sensor. Ok. Por tipo de sensor, por resolução. Então, por exemplo, as câmeras FTV, que a gente trabalha mais ali, que é que está aqui em cima, né? Elas são, geralmente, elas vão ter um sensor, elas vão ter uma luminosidade mínima, uma captação de luz, e aí você vai ter uma resolução mínima, você vai, né? Aquilo ali você vai enquadrar ela dentro do NCM. O que aconteceu no ano passado? No início do ano passado. Hoje em dia é muito comum para as câmeras externas, principalmente, aquelas PTZs e tudo mais, você ter um slot para você botar um SD card, Sim. não é? Para você o quê? Se cair a conexão, aquilo que a gente conversou. Se cair a conexão, né, se perder o link, ela vai gravar no SD card, vai buferizar. E houve um entendimento em março do ano passado, né, que muda. Houve uma consulta pública à Receita Federal, Recente? recente, Não acompanhei isso. em que eles decidiram que é uma câmera de vídeo. É uma câmera de TV que eles chamam. Porque o circuito de TV, o que é? Você tem o circuito fechado, o nome explica. Ok. Você tem a câmera transmitindo imagem para um gravador. Ok. Se você não tem isso, se a câmera você pega a sua filmadora e você está gravando, você é uma câmera de vídeo, não é uma câmera de TV. Ok. A diferença do 1 para o 2 é a câmera de TV para a câmera de vídeo. Câmera sistema fechado de TV, ela é uma câmera de TV. Ok. Mas recentemente um fiscal decidiu, não um fiscal não, eu digo assim, uma consulta que foi feita lá, eles determinaram, foi citado, né, que se a câmera tem um dispositivo de gravação, ela não é uma câmera de TV, ela é uma câmera porque de ela vídeo. exato. Ela se torna um dispositivo de gravação por armazenar no SDK. Exatamente. Exato. Aí quando isso saiu, tinha um monte de cliente, como a gente, lá na época na RAI, que a gente produzia essas câmeras na fábrica, a gente chamando tudo de câmera de TV, porque é uma câmera para sistema de TV, né? E quando saiu essa resolução, porque até então tinha fiscal que entendia de um jeito, fiscal que entendia do outro, gente que trazia com o NCM chegava aqui era outro. Isso é uma loucura. E aí, qualquer coisinha é 1% do valor aduaneiro. Tá. Além de você recalcular o imposto, a multa é 1% do valor aduaneiro, senão só daí não sai. Meu Deus. Né? E aí o que aconteceu em tudo isso? A partir dessa resolução, a gente comunicou todos os clientes, a gente pegou tudo que a gente produzia na fábrica, uma por uma. Na época, não sei como é que está hoje, que eu saí de lá já, mas a gente tinha em produção em torno de 250 modelos diferentes. 250 modelos. Não todo dia, claro. Não, Você setava a linha para cada, né? Mas a gente tinha ali para produção de em torno de 250 modelos. Okay. Então a gente teve que pegar todos esses 250 modelos e chamar um técnico, né? Um técnico de pré-vendas mesmo. Falar, senta aqui comigo, isso aqui tem SD card, não tem, esse não tem, né? Para mudar o NCM de todos eles. Onde isso mudou? Aí essa câmera com SD card, ela foi enquadrada em que tipo de produto? Ela saía do 19 e ia pro 29, por exemplo. Tá. O que era o 19? O 19 era... Você lembra? Lembro. O 19... é a câmera de TV, resolução superior acima de 480 por 720. Tá. Resolução acima de... sensor acima de 0 ponto qualquer coisa lumen, sabe? Sim. Só que mudava de TV para vídeo. Uhum. E ela mudava do 19 para o 29. Ok. Era isso. O 19 é de TV, o 1 é de TV, agora eu tenho certeza. O 1 é de TV e o 2 é de vídeo. Ok. E aí você mudou você tinha que mudar do 19 para o 29. O que isso mudava? Dependendo do estado, entrava ST. Exatamente. É aí que o mexicano lá ficou maluco.
Cara, explicar o que é ICMS ST para um cara de fora, É isso daí. tipo, como é que você paga imposto de venda de algo que você não vendeu, É isso aí. Exatamente isso, exatamente isso. né? Tem também nessa mesma brincadeira aí do NCM de câmeras e tal, tinha o NCM do DVR nessa Sim. época. Quando eu falo nessa época, cara, eu tô falando ali meados de 2007, por aí, que eu tava nessa empresa e o DVR, eu não sei se você sabe, mas o DVR, ele foi inventado, ele foi criado para ser um equipamento de broadcast e gravar parte da transmissão. Aí a indústria adaptou aquele equipamento, que até a Microsoft estava no meio lá, eles que Uhum. ajudaram a desenvolver esse gravador. E aí um grupo de pessoas, uma empresa que eu não lembro o nome agora, adaptou aquele equipamento para ser um gravador de vídeo digital, famoso do nosso mercado, o DVR. Uhum. E no NCM, ainda você tinha as 4 opções lá. É. Você tinha equipamento de broadcast, o gravador de vídeo, aí tinha que cruzar isso aí com a ST também, na hora da Uhum. importação, E cara. tinha o gravador, a polêmica mais recente do DVR e NVR, né? Hum. Era com relação à edição. Porque existem dois Edição? NCMs. Existe o NCM para o aparelho gravador Ok. e para o aparelho gravador editor. Caramba, isso eu não sabia. Esse eu não vou lembrar o número, porque isso já está Não, mais sim, sim, específico. sim, sim, sim. Ó, droga. Sim. Né? Mas, Sim. é, então assim, existe uma grande empresa no Brasil, não vou citar porque é uma questão legal Aham. esquisita, né? Que ela trazia como gravador editor, porque a carga tributária era menor, ou na verdade tinha isenção do Isso, cara, ST. é isso aí. Exatamente isso. E o gravador, houve uma grande briga durante um processo de importação, que o fiscal entendeu que aquilo não editava vídeo, que você só recortar um trecho do vídeo e exportar não Tá. era uma edição. Ah, mas o entendimento era que o Ele é, gravador, por conseguir exportar trechos da gravação, ele também era um editor. é. Essa é a E ideia? aí era um produto isso eu posso estar errado, não tenho certeza, tá? Tá. Mas eu acho que era porque aí não tinha o ST, não tinha esse, Isso, exatamente. né? Exatamente. E o gravador editor não tinha e o gravador tinha. E ele trazia como gravador editor na concepção da empresa. O fato de você poder extrair um trecho de um vídeo significa uma edição. Não, analisando friamente, eu também concordo que é uma É edição. uma edição, É uma edição. né? E o fiscal, na época, entendeu que não, você não estava manipulando nada no vídeo, então você não estava editando. Ok. Veio multinha retroativa a 5 anos de operação dessa empresa, que é o Meu teto, Deus, né? caramba. O que, se você fizer alguma coisa que você não tem certeza se vai dar certo, torça para ninguém descobrir por 5 anos. Uhum. Depois disso prescreve, né? Então ele fez essa multinha de ajuste, retificação de DI, mudança retroativa a 5 anos de operação, deu alguns milhões de reais. Isso foi para a justiça, ficou operando com liminar, né? Até que não, levaram para a China a questão e o fornecedor dos gravadores alterou o firmware para permitir ferramentas básicas de Caramba. edição. Básicas do tipo assim, colocar uma legenda, apontar uma setinha. Não você manipular um vídeo, porque isso tira o Sim, propósito do gravador. Mas sim. você, dentro do próprio gravador, você botar ferramentas de botar uma legenda, de botar não sei o quê, Sim, sim, sim. caracterizar a edição. Só Sim. que o tempo que isso levou para sair, teve uma outra reformulação no NCM e juntou tudo. Meu Deus. Agora já juntou tudo. Caramba, cara. Leandro, tem uma outra coisa também que eu me dava, não vou dizer que eu me dava mal, mas era muito complexo de se entender, que também era uma coisa que se alterava sempre, sempre. Igual a nossa famosa LGPD, que tá sempre alterando e tal, que é o ISPS Code, que é uma regrinha lá que nasceu em 11 de setembro, depois do atentado. E nessa época a gente tinha muito problema porque quem estava ali na gestão, não de logística, mas de compras, que era o nosso problema, Uhum. ele não sabia interpretar a ISPS Code e ele não sabia comprar os produtos para aquele tipo de ambiente. Que a gente está falando, por exemplo, vamos falar do nosso mercado, da câmera. Cara, você não pode colocar qualquer câmera naquele tipo de ambiente, que a câmera derrete Uhum. em um ano ou até menos, entende? Então a gente tinha muito problema de fazer esses caras entenderem que não é qualquer produto que entrava naquela área e o ISPS Code ele citava. Só que o comprador não conseguia interpretar isso daí, cara. Você pegou alguma situação parecida com essa?
Olha, parecida com essa com relação ao ISPS Code, pessoalmente não, Uhum. tá? Porque na época que o ISPS Code estava bombando, hoje todo mundo se adaptou de uma forma ou de Eu acho que outra. hoje tá Tá, mais, já tá. tá Quando, compreensível. quando ele era muito complexo e eu tinha problemas com isso, e aí com diversas importações, era quando eu trabalhava em transportador marítimo, Ok, sim. né? Eu lembro que durante o 11 de setembro eu trabalhava na Hamburg Sud, né? E durante, assim, essa época que o SPS Code veio a ser implementado, eu já estava na CMA-CGM. Ok. Então a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, antigamente, antes do SPS Code, você tinha que manifestar a carga antes da descarga do navio no porto. O que significa manifestar a carga? Manifestar a carga é quando você declara, quando o armador, o transportador marítimo, ele diz Ok. para a Receita o que ele está trazendo para o Brasil, né? Que é o famoso, quem trabalha com importação, quem trabalha com compra internacional, vai chamar que é o CE mercante, que a gente chama. CE é É o mercante. conhecimento de barco, CE é o conhecimento Ok, de barco. ok, E é o sistema mercante, que é da Marinha Mercante. ok. Né? A gente chama de CE mercante. É o quê? O transportador marítimo, quando ele vem para o Brasil, ele declara para a Receita tudo que tem dentro. Container, lacre, cliente, valor, peso, tudo que tem dentro do navio. Aquele navio de não sei quantos mil containers, tudo. Ok, Eletronicamente, é claro, né? ok. E você, quando vai nacionalizar a sua carga, você declara o que você trouxe naquele navio. E aí de você se não bater na casa dos centavos ou gramas. Tem que bater, deve ter uma É um médiazinha cross-check. lá de. Tem um cross-check. Aham. Para quê? Que é justamente uma garantia de evitar que agentes mal intencionados, células terroristas, por exemplo, adulterem um container durante o trânsito e coloquem uma bomba dentro dele. Caramba. Então, assim, se eu declarei que eu estou trazendo 19,85 toneladas de carga dentro de um container, o armador tem que dizer esse navio que está aqui, esse container que está aqui dentro pesa 19,85. Ok. Se ele disser que pesa 20,1, opa, qual é a ideia? Alguém abriu esse container e colocou alguma coisa dentro dele. É a primeira Vou coisa que levar esse deduz. container aqui pro porto e bum. Então, assim, é por isso que isso faz esse cross-check, tá? Entendi, entendi. Isso sempre existiu. No SPS Code, mudou o prazo. Ele passou a ser 2 dias antes da Ah, atracação do primeiro porto na costa. é isso daí. É isso daí. Ele passou a ser antes da atracação do. Isso já tem uns 20 anos já, tá? Sim, sim, sim. Passou a ser antes da atracação do primeiro porto na costa. Não, é isso que eu tô falando pra você, tem meados aí uns 15, 16 anos. Que a gente Pode se ser. deparou com esse tipo de. Então, Mas assim, assim, o pessoal também não conhecia tanto. só que aquele negócio, tem navio que vem para o Brasil, ele faz a escala primeiro lá em cima, tá vendo da Europa, ou que vem pelo Panamá. Primeira escala em Suape, 5 dias antes de Santos. Sua importação é em Rio Grande. O navio desce até Buenos Aires e sobe. Então, assim, praticamente um mês antes da sua carga chegar, você já tem que declarar. Entendi. E aí, porque, né, se o navio vai dar toda. O primeiro porto nacional já foi, é isso. E aí o que vai acontecer? Perdeu o prazo. Aí, Pegou todo multinha. mundo de surpresa. Porque as pessoas. Logística é prazo. A gente marcou hoje aqui 9 horas da manhã. Uhum. 9h30, né? A Nove e gente meia. a gente marcou 9h30. Quando eu saí aqui da 23, eu ainda olhei no meu relógio, era 9h22 quando eu entrei no bairro. E aí a gente chegou aqui, 9h30 em ponto, estávamos os dois na porta para entrar. Chegamos junto. Né? Por Sim, quê? É prazo. sim. Né? Meta sem prazo é só É, promessa. culturalmente brasileiro ele não é muito bom com isso, mas na Não, parte quando tá. logística tem que ser, né? Então, mas mesmo na parte logística, o brasileiro não costuma ser muito bom com isso. É E mesmo? aí, o que acontece? Quando veio essa mudança do SPS Code, que tem seus 15 anos, 20 anos talvez, pegou muita gente de surpresa. Sim. Porque a pessoa pensava o quê? Meu navio chega em Santos toda quinta, então toda terça eu faço o apanhado aqui e manifesto tudo que está vindo. Ferro. Caramba. E as multinhas são pesadas, né, cara? Então, porque assim, você tem dois tipos de multa, você tem 3 tipos de despesa numa operação dessa. Tá. São despesas mal gastas, dinheiro mal gasto. Você tem a multa. Qualquer alteração na DI registrada, 1% do valor aduaneiro. 1% da carga total. Do valor aduaneiro do seu processo. Caramba, cara. Então, assim, você tem um produto declarado errado, você tem que trocar o processo inteiro, 1% do valor aduaneiro daquele processo.
O valor aduaneiro não é o que você pagou na carga. É o que você pagou na carga, mais frete, mais seguro internacional. É o Caramba. CIF. Você se recorda de alguma operação que deu muito ruim nesse sentido aí, do cliente ter que pagar uma Cara, multa estratosférica, assim, cara? nossa, várias, não dá nem pra citar. Várias. Várias, várias. No A gente pode fazer começo, uma gravação só disso no daí. começo, várias. Eu não adianta nem entrar no... Mas assim, eu lembro de montadoras. Montadora. Porque montadora é tudo de assim, tudo processo reloginho, por horas. Então as pessoas tinham horas certas para fazer aquele processo. E no começo o sistema travava. E com o governo é assim. Meu sistema travou, o problema é seu. Eu imagino, eu imagino, eu Né? imagino. O meu sistema travou, você está ferrado. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas, muitas. Né? Eu tenho uma história muito boa, que é muito emblemática sobre a NCM ainda, que é para o leigo. Uma história boa de entender, Tá. para quem não é desse mercado de Meu segurança. caso. Não, porque não é mercado de Ah, no segurança. mercado de segurança, tá. Porque você ainda entende a diferença da câmera de vídeo para a câmera de TV. Sim, Então, sim, quando eu explico para você, sim. né, A minha você luta, relacionou a problemas que você já a teve. minha luta no passado era importar mais barato. Basicamente era Aham. isso. E é o Entendeu? cara que pede Xworks e depois não tem ninguém na China para Exato. fazer Exato, o despacho. exato, 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 exato. Eu ainda falo, a minha dica é para todo mundo. Se você não tem estrutura local, compra FOB. Não dá de louco de falar hoje o mundo é globalizado, eu Não, resolvo. não. Compra FOB, não compra Xworks, Entendi. tá? Qual que é a história do NCM que você falou da... Dá. A história do sempre foi um drone. Um drone não, alguns drones. Um É parce- recente, Leandro? Isso aí? Essa história tem uns 4 anos por Recente. aí. Recente. Existem os drones industriais. Aquele que você acopla vários payloads, né? O que é um drone e um payload? É o que você coloca nele. O drone voa, você bota nele uma câmera para você filmar. Você bota Ok, nele um megafone para você falar com o banhista. Tem tubarão na praia. ok. Ou ainda na praia, você bota um gancho para você soltar uma boia. É uma super utilização de um drone grande. Operação de verão na praia, o cara está se afogando lá embaixo. Uma boia chegar nele antes do salva-vidas, pois isso pode ser diferença Pô, de vida e que morte. legal, cara. Então existem drones desse tamanho assim, né? Que você tem um gancho e tem alguém se afogando. Salva-vidas corre para a água. Caraca, eu nunca tinha Mas pensado um nisso outro daí. operador levanta com uma boia, vai Super com um drone até inteligente. lá, um drone e um megafone, fica calmo, a ajuda tá chegando, Que toma, legal. joga e solta uma boia. Que legal, Isso é a cara. diferença entre vida e morte, às vezes, Sim. E a né? velocidade com o Então, drone assim, chega. o drone voa, Sim, sim, sim. certo? A câmera filma. Ok. Até aí temos Aham. esse senso comum. Na sua alfândega, não. Houve um cliente que trouxe o drone. O drone não paga EI. O NCM do drone, ele é zerado ou no I ou no IPI, não tenho certeza agora. A câmera paga lá 15, 20%, né? E aí, ele trouxe um drone com câmera. Lá atrás, aí de novo a parte de escute o cara de logística, porque santo de casa não faz milagre. O consultor de logística chega da empresa, o que ele fala, todo mundo, nossa, nossa, nossa. O cara de logística lá da empresa fala esse cara que tá querendo facilitar a vida dele, né? E eu falei, lá atrás, não era uma compra da empresa, era um cliente comprando o FOB, então não Ok. tinha nosso. Mas a gente falou assim para ele, né? No café, ouvindo assim, né? Pô, tá trazendo? Olha, lembra ele de manifestar a câmera e o drone separado. Não chama de produto só, não. Porque tem dois part numbers. Você tem câmera e você tem drone, né? Que é a câmera para o drone, Tá. Mas a tá? câmera ela não era embutida. Não era um Não, all-in-one. Você tinha que não. embutir a câmera. Ah, tá. Mas aí, o que que acontece? Não, sim, minha importação vai ficar mais cara. Eu estou importando um kit drone e câmera. É um kit, vem na mesma maletinha, é um Ele kit. é um kit, mas não é um produto Calma, pronto. vai piorar. Calma que a história piora. Aí eu Ah, vou ter que pagar no ICM da câmera, vai ficar caro. Kit de câmera, kit de drone com câmera tal, da marca tal, zero no meu imposto. Olha que lindo. Chegou pro fiscal, o fiscal falou assim: a função desse produto qual é? Porque quando o produto é multifunção, você tem que considerar a classificação pela função primária dele. Aí o fiscal falou assim: você está chamando isso aqui de drone que filma. Mas a função principal dele não é voar. A função principal dele é filmar. Você só vai voar para filmar.
Caramba, é Você, totalmente interpretativo isso daí, você cara. está chamando de drone que filma, eu estou chamando de câmera que voa. Sim. Toma sua multa. Meu Deus. Caramba. Uma importaçãozinha, LCL, nem encheu um container, R$ 300 mil. Só a multa. 300 mil reais de multa. Mais a diferença do imposto, porque não é só a multa, senão era mais barato. Você tem que recolher os impostos agora, esse aqui, ó, 15% aqui, 20% aqui, em cima do valor todo. Não só da câmera, que você declarou que era um kit, agora você vai pagar o imposto cheio. Aí o cara pagou imposto de câmera no drone e pagou a multa em cima do valor aduaneiro, que incluía frete e seguro internacional, além do valor da carga. O que, obviamente, deixou o custo de entrada do produto lá em cima, inviabilizou a operação de venda. E esse cara mudou de Não business. conseguiu vender. Mudou de business. Falou, cara, eu tô com essa bosta aqui, vou internar. O prejuízo eu já tenho, mas não vou fazer mais. Caramba, cara. Aí, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei assim, falei pro comercial, né, que tava no projeto, eu falei, se tivesse ouvido aquele cara que falou, traz o drone como drone, a câmera como câmera, a gente estaria tendo esse problema? O drone ele se enquadra em que tipo de O drone é um equipamento? drone. Tem equipamento. Ah, tem lá O drone. veículo aéreo não tripulado. Tem, É NCM. veículo aéreo não É VANT, tripulado. né? Drone é o nome lá fora. É o nome comercial, mas ele é um veículo aéreo não tripulado. Ele Entendi. tem uma classificação Então, específica que também tem suas divisões, conforme tamanho, conforme quantidade de hélice, conforme uso, se né? é comercial, militar, tem tudo isso Tudo daí. isso. Dentro da TEC, né? Que a TEC é o livro que tem os NCMs. Ah, tá. Dentro da TEC você tem a distinção. Aí nesse caso aí, que esse cara aí teve esse problema, o recomendado não, né? O que deveria ser feito É. era importar câmera Primeiro, e drone. é. Tá, Drone tal, modelo tal, tantas hélices, tá. né? Com a descrição técnica do drone e câmera tal para uso exclusivo no drone, né? Para uso exclusivo em sistemas de, né? Veículo aéreo não tripulado tal. É isso. Entendi. Com resolução. Aí a câmera entrar no 8525-8029. Isso daí eu lembro de cabeça. Essa eu daí eu lembro. lembro. Essa daí E eu o do lembro. drone ia entrar no do drone, que começa com 6, eu não lembro agora. Caramba. Aí quer dizer, o drone é 80% do valor, ele não ia pagar imposto em 80% da compra, ia pagar imposto em 20% da compra, que era a câmera. Terminou tentando não pagar imposto em nada, terminou pagando imposto em tudo. Tem hora que o jeitinho brasileiro ele acaba não resolvendo Cara, esse tipo de coisa, né, eu tenho cara? um amigo, e aí fora do mundo corporativo, Ok. tá? Eu tenho um amigo que ele comprou um apartamento na planta, uma vez. Mesma época que eu. Ele comprou, só que eu comprei um apartamento modesto. Ele comprou um apartamento um padrão acima. E era meu amigo pessoal. Eu sabia que a grana dele não dava pra isso. E eu falei, mano, você não vai conseguir. Quando saía a chave, você não vai conseguir financiar isso, cara. Você vai ter problema. Não, mano, eu tenho os jeito, eu tenho os corre, eu sou esperto, porra, eu vou fazer aqui e tal. Aí eu falei assim, cara, eles têm um departamento inteiro de gente treinada em não deixar você fazer isso. Você vai tentar assim mesmo? Vou. Obviamente, o jeito dele não deu certo, ele não conseguiu financiar, teve que vender o apartamento com esse saldo, perdeu uma grana, porque você perde dinheiro nesse processo, e depois foi comprar outro. Mas assim, toda vez que você tenta dar um golpe em alguma coisa, vamos falar um golpe no sentido, não no sentido criminoso da coisa, mas quando você Levar tenta achar, vantagem. tenta achar um caminho, uma brecha na lei, Sim. seja profissional ou consulte um profissional. Porque do outro lado você tem profissionais treinados em derrubar gente como você. Exato. Então, assim, você está jogando como um amador num jogo de profissionais. Em importação, principalmente. Cara, o fiscal lá, ele é treinado em perceber pessoas tentando achar as brechas da lei. Sim. Então, se você quer buscar brechas da lei, e não tem nada de errado nisso, nem moral, Não nem, tem. Não tem. sabe? Não tem. Se você Você quer joga o achar- jogo. se você quer É jogar assim o como jogo, advogado trabalha. isso, se você quer jogar o jogo e você quer explorar a brecha, ou você tem que ser um profissional,
ou você tem que contratar um profissional. Porque do outro lado, você vai encontrar profissionais treinados em derrubar você quando você botar a cara ali. Sim, sim. É isso que acontece com quem tenta desenhar um processo sem contratar, por exemplo, uma assessoria aduaneira. Esse aqui é meu modelo de montar uma fábrica no interior e tal, com esse benefício. Eu já tenho um cara para benefício. Tá bom, e o seu cara de importação? Importação você joga ali no site do Google e joga, tá? Se você fizer, quanto é que custa em média importar esse produto aqui? Senta no simulador, bota o preço em dólar, ou a moeda que você quiser, ele converte a taxa do dia e te dá os impostos. Você não precisa de ninguém para isso. Exatamente. Então vai lá, James. Pô, vai. Caramba, cara. Leandro, infelizmente nosso tempo tá estourado já. E, cara, isso aqui foi uma aula, bicho. Foi uma aula. Eu conheço rasamente operações de logística e importação, mas acredito que quem tá assistindo esse episódio aqui teve uma aula aqui com a gente. Leandro, fala pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais, aí se quiser bater um papo com você. Eu só tenho LinkedIn, tá? Eu só uso o LinkedIn. O LinkedIn está como Leandro Quintas, né? Pode me chamar, achar lá quem quiser. Eu estou sempre disposto a conversar com todo mundo. Eu gosto de tomar um café depois do trabalho aqui pela região para trocar essa figurinha, para contar os causos piores que a gente não pode botar online, que senão processam a gente, né? Mas tá, então pode procurar por lá, pode adicionar, a gente está sempre conversando. Estou sempre tentando postar algum conteúdo. Cara, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado pelos ensinamentos aí, por esse overview aí, principalmente da logística e importação no mercado da indústria da segurança, que é o nosso foco aqui. E, cara, espero falar com você de novo aí em outras oportunidades, pra gente destrinchar mais esse assunto aí. Legal. E se eu tiver falado alguma coisa errada nos NCM, por exemplo, e o pessoal souber, entra lá e corrige, porque... Corrige. Entra lá e corrige. Se já não tiver mudado também. Se até sair o vídeo, mudou de novo. Exatamente. Pessoal, segue em todas as redes sociais, BSM, Brazilian Security Market, e até a próxima.